Existe um erro silencioso, invisível, cruel. Um erro que destrói mais sonhos do que o fracasso, mais carreiras do que a crise, mais vidas do que qualquer dificuldade lá fora. Um erro que, se você não percebe, te mantém preso, girando no mesmo ciclo, sem nem perceber. Sabe qual é o maior erro que destrói seu sucesso? Achar que ainda dá tempo, achar que a vida te deve paciência, achar que você pode adiar, esperar, postergar, que uma hora vai acontecer, que uma hora as coisas se alinham, que o universo, o mercado, Deus, a sorte vão se organizar para te entregar a vida que você sonha. Deixa eu te dizer com toda a brutalidade que essa verdade exige. Isso não vai acontecer. Nunca, porque o tempo não espera. A vida não espera. E o sucesso, muito menos. O maior erro que destrói seu sucesso é acreditar que só porque você deseja, você merece. Que só porque você quer, alguém vai te dar. Que só porque você sonha, é uma questão de tempo até acontecer. E enquanto você vive acreditando nisso, a vida está passando. As oportunidades estão passando. E você ficando, assistindo, observando quem entendeu isso antes de você já estar lá, fazendo, crescendo, ocupando o espaço que poderia e deveria ser seu. E sabe qual é a parte mais cruel? Que esse erro é tão sofisticado, tão disfarçado, que ele se apresenta como prudência, como cautela, como responsabilidade. Ele se esconde atrás de frases como: não é o momento, ainda não estou pronto, preciso organizar algumas coisas antes. Mas deixa eu ser claro, isso não é cautela, isso não é prudência, isso é autossabotagem. Disfarçada, escondida, anestesiada. E se você não acorda para isso agora, sabe o que acontece? Você acorda daqui a 10, 15, 20 anos e percebe que passou uma vida inteira esperando, uma vida inteira se traindo, uma vida inteira desperdiçando aquilo que, no fundo, você sempre soube que poderia ter vivido. O maior erro que destrói seu sucesso é acreditar que ainda dá tempo. E aqui vai uma verdade desconfortável, mas absolutamente necessária. Enquanto você alimenta essa mentira, enquanto você se esconde atrás do ainda não é o momento, do quando eu tiver mais dinheiro, do quando eu tiver mais tempo, do quando eu me sentir preparado, você está na prática treinando sua mente para aceitar viver pequeno, para aceitar uma vida que não te representa, para aceitar sobreviver enquanto poderia estar vivendo. Sabe o que é mais louco? Que enquanto você se convence de que está esperando, o mundo não espera. As contas não esperam. O tempo não espera. E as pessoas que entenderam isso antes de você já estão lá, fazendo, executando, crescendo, errando e aprendendo, caindo e levantando, mas movendo. Porque elas entenderam que a vida premia quem se move, quem decide, quem não espera a luz verde da permissão para começar. E sabe qual é a parte mais cruel desse erro? É que ele se acumula, ele cresce, ele vira hábito. Porque quanto mais você espera, mais fácil fica esperar de novo, e de novo, e de novo. Até que esperar se torna quem você é. Até que a procrastinação deixa de ser um comportamento e vira sua identidade. E é aqui que a vida te atropela. Porque você acorda um dia, olha para a própria vida e percebe que o tempo passou, que as oportunidades passaram, que aquela energia, aquela fome, aquela ambição que um dia queimou dentro de você, tá apagada, tá sufocada, tá enterrada debaixo de anos, às vezes décadas, de adiamento, de desculpas, de histórias que você contou para justificar por que não deu, por que não começou, por que não foi. O maior erro que destrói seu sucesso é acreditar que você pode continuar adiando sua própria vida. E deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer desse jeito. Você não vai acordar um dia, do nada, pronto. Isso nunca vai acontecer. Não existe um botão mágico chamado "agora sim, estou preparado". Isso é uma ilusão. É uma armadilha mental criada para te manter exatamente onde você está, parado, estagnado, observando a vida passar pela janela. O mundo não te recompensa por intenção. Ele não paga por desejo. Ele não premia quem sonha. O mundo só responde a quem age, quem se banca, quem se move mesmo sem saber como vai ser,
Quem faz, mesmo com medo. Quem começa, mesmo sem se sentir pronto. E sabe qual é a diferença entre quem vence e quem passa e passa a vida inteira observando? Não é talento, não é inteligência, não é sorte. É decisão. É quem olha para a própria vida e entende, de uma vez por todas, que esperar não é estratégia. Esperar é suicídio emocional. Esperar é assassinato de potencial. Esperar é abrir mão da sua própria existência em troca de uma falsa promessa de segurança que nunca vai chegar. Cada vez que você escolhe esperar, você está, na prática, escolhendo fracassar. Você está escolhendo abrir mão da vida que você diz querer viver. E sabe o que é mais cruel? Que no fundo, você sabe disso. Sempre soube, sempre sentiu, sempre percebeu esse incômodo, essa inquietação, essa voz que nunca te deixou em paz, que te lembra, todo santo dia, que você está se traindo, que você está desperdiçando sua própria vida. O maior erro que destrói seu sucesso é não entender que a vida não espera. Nunca esperou, nunca vai esperar. E se você acha que isso é exagero, olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que morreram esperando? Que passaram a vida inteira acreditando que o tempo ia resolver, que uma hora as coisas iam se alinhar, que em algum momento o medo ia desaparecer. E esse momento nunca chegou. Quantas pessoas você conhece que vivem no automático, que acordam, trabalham, pagam contas, sobrevivem e fazem isso há anos, décadas? Gente que já nem lembra mais como era ter brilho no olhar, como era acordar com vontade, como era viver com propósito, porque deixaram o maior erro de todos tomar conta da vida, o erro de esperar. E sabe qual é o problema? É que esse erro não avisa. Ele não chega gritando. Ele não te acorda no meio da noite. Ele é sorrateiro. Ele é silencioso. Ele se disfarça de normalidade, de responsabilidade, de prudência, até o dia que você acorda e percebe que não tem mais tempo, que não dá mais tempo, que tudo aquilo que você poderia ter vivido ficou no campo do e se. O maior erro que destrói seu sucesso é esse: achar que você pode adiar sua própria vida, achar que existe outro momento melhor do que agora, achar que o amanhã vai te dar aquilo que você não teve coragem de construir hoje. E aqui vai a verdade mais brutal de todas. Se você não faz agora, você não faz nunca. Porque quem não faz no meio do caos, não faz na calmaria. Quem não se banca na dúvida, nunca vai se bancar na certeza. Porque a certeza nunca chega antes. A certeza é consequência. A clareza é consequência. A confiança é consequência. E tudo isso nasce do movimento, do erro, da tentativa, do fazer. E agora que você sabe, não tem mais volta. Não tem mais espaço para desculpa. Não tem mais espaço para esperar. Porque a vida te mostrou. Porque a verdade te atravessou. Porque daqui para frente, ou você se banca, ou você se trai. O mundo não vai te esperar. As oportunidades não vão bater na sua porta. E sucesso não chega para quem sonha. Sucesso chega para quem decide, para quem se levanta, para quem escolhe não ser mais refém da própria desculpa, do próprio medo, da própria insegurança. Se você quer, se você deseja, se você sonha, então faz, começa, executa, decide, porque enquanto você espera, enquanto você adia, enquanto você negocia com sua própria grandeza, tem gente lá fora, fazendo, construindo, crescendo, ocupando o pé e espaço que poderia e deveria ser seu. E se essa mensagem te atravessou, se ela te acordou, se ela te fez lembrar de quem você é, então não guarda isso só para você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem também precisa ouvir isso, porque aqui não é lugar para quem vive pequeno. Aqui é para quem decidiu nunca mais se trair, nunca mais se sabotar, nunca mais viver pedindo permissão para ser quem nasceu para ser. O maior erro que destrói seu sucesso é acreditar que ainda dá tempo, porque a vida não espera, o mundo não espera, e agora você também não. E aqui vai uma coisa que ninguém te contou, mas que você precisa ouvir. Se você não acorda para essa realidade agora, o mundo não vai ter pena, ninguém vai sentir dó, ninguém vai parar para te ajudar. Porque a vida não cuida de quem se esconde, a vida não protege quem escolhe se trair. A vida não premia quem vive de desculpa, de adiamento, de intenção vazia. Ela premia quem escolhe, quem se banca.
Quem para de negociar com a própria mediocridade? Quem entende, de uma vez por todas, que ou se move, ou aceita viver uma vida que nunca quis viver? E sabe qual é a parte mais brutal disso? É que o erro de esperar, de adiar, de fingir que o tempo vai resolver, não rouba só sua carreira, não rouba só seu dinheiro, não rouba só seus sonhos, ele rouba sua energia, ele rouba sua autoestima, ele rouba sua clareza. Ele te transforma em alguém que olha para o espelho e nem se reconhece mais. Porque lá no fundo, você sabe que poderia estar muito além. Você sabe que nasceu para muito mais. E se você não decide agora, não se engane. Você não está parado. Ninguém está parado. Porque cada vez que você escolhe não agir, você está andando. Só que está andando na direção errada. Na direção do arrependimento. Na direção da frustração. Na direção de uma vida que nunca foi e nunca deveria ter sido sua. Você precisa entender de uma vez por todas que a vida nunca foi sobre quem espera. A vida sempre foi e sempre será sobre quem decide, quem faz, quem se banca, quem não negocia mais consigo mesmo. E sim, isso exige desconforto, isso exige dor, isso exige romper com tudo aquilo que te ensinaram. Porque, se fosse fácil, todo mundo faria. E a pergunta é, você vai continuar esperando ou vai, finalmente, começar a viver? E sabe qual é o detalhe que quase ninguém percebe? Que o mundo não te entrega o que você quer. O mundo te entrega aquilo que você tolera, aquilo que você aceita, aquilo que você permite. Cada vez que você escolhe esperar, você está na prática dizendo para o universo: tá tudo bem, eu aceito viver pequeno, eu aceito não realizar, eu aceito não construir a vida que eu sei, no fundo, que nasci para viver. E deixa eu te contar, a vida entende. Ela entende esse comando e começa a te devolver exatamente isso. Rotina vazia, trabalho sem propósito, relacionamentos mornos, uma sequência infinita de dias que parecem todos iguais. E aí você se pergunta, por que minha vida não muda? Ela não muda. Porque você não muda. Porque você ainda está preso na ilusão de que o amanhã vai ser diferente só porque você deseja, só porque você quer. Só porque você sente que merece. Mas deixa eu te dizer com toda a brutalidade que essa verdade exige. O mundo não paga por merecimento. O mundo paga por movimento, por ação, por decisão. E talvez você se sinta cansado, sobrecarregado, perdido. E sabe por quê? Porque viver no ciclo da espera, da procrastinação, do adiamento, cansa, drena. Suporta muito mais energia viver fugindo da vida que você sabe que deveríais estar construindo, do que encarar ela de frente. Muito mais. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. Pedras feitas de medo, de dúvida, de insegurança, de desculpas. E você carrega isso todo santo dia. Até que uma hora pesa tanto que você esquece que pode largar, que pode soltar, que pode simplesmente decidir. Decidir que basta, que acabou, que você não se trai mais, que você não espera mais, que se o mundo não vai fazer isso por você, então você faz, e faz agora. E se ainda restava qualquer dúvida, ela precisa acabar aqui. Porque não existe plano B, não existe cenário perfeito, não existe salvador. E se você não faz agora, se você não se escolhe agora, se você não se banca agora, não é amanhã que vai ser diferente, não é no mês que vem, não é no ano que vem. Porque a vida não te entrega aquilo que você espera, ela te entrega aquilo que você constrói. Você precisa entender que tudo aquilo que você deseja, liberdade, prosperidade, crescimento, realização, não está do outro lado do conhecimento. Não está do outro lado da sorte. Está, e sempre esteve, do outro lado de uma decisão. Decidir que você não espera mais, que você não negocia mais com sua própria mediocridade, que você não acorda mais todos os dias aceitando ser uma versão reduzida de quem você nasceu para ser. E quando você decide, algo muda. Muda na sua vibração, muda na sua energia, muda na forma como você se coloca no mundo. Porque o universo inteiro responde para quem se escolhe, para quem se banca, para quem não pede mais permissão. O jogo é simples. Não é fácil, mas é simples. Ou você se escolhe,
ou escolhem por você. Ou você constrói a sua vida, ou alguém te coloca para construir o sonho dele. Porque é assim que o mundo funciona. Sempre foi. Então olha para sua própria vida agora, com toda a brutalidade, com toda a honestidade, e se faz a pergunta que separa quem vive pequeno de quem vive grande. Até quando? Até quando você vai esperar? Até quando você vai se trair? Porque se não for agora, então quando?